Em sequência aos nossos conteúdos aqui da disciplina de Máquinas e Implementos 1, onde nós estamos falando sobre a interação trator-implemento, nós vamos agora fazer um exercício. E esse exercício, ou melhor dizendo, até nós vamos falar aqui em um exemplo, nós vamos calcular a demanda de tração e a demanda de potência desse arado de Ayvekas. E nós aqui então estamos considerando, né, esse arado de Ayvekas aqui comercializado no mercado nacional, né? Então vamos também aproveitar para observar mostrar um vídeo, né, que mostra um pouco dessa operação realizada por esse estilo, né, de implemento. Aqui o implemento sendo aplicado para destruição, né, de soqueiras aí de cana de açúcar. Então mostra aí um implemento sendo aplicado numa área, né, de solo. Nós podemos aí observar que é um solo misto, tendendo para um solo arenoso, e esse equipamento aí que tem a função, né, de revolvimento do solo. Então ele cria essa profundidade aí, vai trazendo essas leivas, né, de solo que uma vai se ajustando aqui sobre a outra, né, tombando o solo nessa operação aí sendo realizada por esse arado de Ayvekas. E a ideia nessa aula é calcular a demanda de potência e também a demanda de tração de um equipamento com este princípio aqui de operação. Então vamos aqui passar para a folha seguinte. Na folha seguinte, aqui nós temos, né, nós temos as características principais desse modelo de arado de Ayvekas. Esse arado de Ayvekas ele pode ser configurado com 2 Ayvekas, 3 Ayvekas e 4 Ayvekas. Quanto maior o número de Ayvekas, maior a largura de corte. A largura efetiva da operação com 2 Ayvekas, por exemplo, pode ser de 0,9 metros. Com 3 Ayvekas, a largura de corte é de 1,350 metros. E com 4 Ayvekas, essa largura de corte é ampliada para 1,8 metros. Outra informação importante é que a profundidade de trabalho para este arado de Ayvekas pode alcançar até 400 milímetros, ou seja, até 40 centímetros. E a velocidade da operação utilizando esse equipamento essa operação, né, pode ser realizada com uma velocidade de 5 a 6 quilômetros por hora. Outra informação que nós vamos aqui também destacar é a demanda de potência. E veja que aqui nós até temos, né, um asterisco, porque essa demanda de potência ela pode variar. E aqui ela tem uma indicação que para um arado de Ayvekas com 2 Ayvekas, a faixa de potência demandada é de 75 a 85 CV de potência. Já quando aplicado um arado de Ayvekas com 3 Ayvekas, a demanda de potência por um trator é de 90 a 100 CV. E no caso, né, de um arado de Ayvekas com 4 Ayvekas, a demanda é uma faixa de potência de 105 a 120 cavalos de potência. E no final deste exemplo, desse exercício, nós vamos observar se o cálculo que nós fizemos está semelhante, está maior, está menor, está igual. Nós vamos tentar fazer uma conclusão geral sobre os cálculos que nós vamos fazer sobre essa estimativa de potência e também da estimativa de demanda de tração. Para fazer esse cálculo da estimativa de demanda de tração, nós vamos tomar como referência esse cálculo que está constante nessa norma da ASAI. A ASAI, que é a Associação Norte-Americana dos Engenheiros Agrícolas e Engenheiros também ambientais, os engenheiros ambientais, biólogos. Bom, enfim, nesse documento da ASAI
desse documento D497, um documento de março de 2011, nós temos constante essa fórmula da demanda de tração. Ou melhor dizendo aqui, então, a resistência à tração oferecida por um implemento pode ser calculada em função de um parâmetro que é relacionado à textura do solo. Esse parâmetro que é chamado de FI, e esse FI ele pode ser associado a um solo fino, e nessa formulação o FI toma o valor de F1. Quando o solo tem uma textura média, o FI vai ser chamado como F2, e quando o solo tem uma textura mais grosseira, uma textura arenosa, o FI vai se tornar o parâmetro F3. Nessa formulação da demanda de tração, os parâmetros A, B e C, eles são parâmetros relacionados com o implemento. E as informações desses parâmetros também estão constantes nesse documento da ASAI D497.7. Ainda nessa formulação sobre a resistência à tração oferecida pelo implemento, nós vamos considerar a velocidade de deslocamento da máquina. E a entrada aqui na formulação, nós vamos considerar essa velocidade em quilômetros por hora. Outros parâmetros que aqui estão constantes para cálculo da resistência à tração é a largura efetiva de corte, a largura de trabalho em metros, e também a profundidade de corte, a profundidade de trabalho. E essa profundidade vai ser entrada aqui em centímetros. Então, essa é a formulação básica para nós calcularmos a resistência à tração oferecida por um implemento. Na sequência agora, eu vou mostrar para vocês essa tabela para o cálculo da força, né, dessa força horizontal, né, parâmetros para o cálculo da força e também para a estimativa, né, para a estimativa dos parâmetros relacionados ao solo e também relacionado aos implementos. Aqui, então, nessa primeira parte da tabela, nós temos uma coluna e essa coluna mostra diferentes tipos de implementos. E aqui eu só trago um trecho dessa tabela. E nesse trecho dessa tabela, nós podemos observar, por exemplo, implementos como subsoladores. Nós podemos também observar o arado, né? O arado de aivecas. Também podemos observar alguns parâmetros relacionados às grades em tandem, grades offset, grades simples, grades aplicadas ao preparo primário do solo ou então ao preparo secundário do solo. E para cada um dessas configurações existem valores que são associados aos parâmetros relacionados à máquina. Os parâmetros A, B e C, que são os parâmetros que nós vimos aqui na formulação do cálculo da resistência à tração. Então aqui nós temos o parâmetro A, B e C, e esses parâmetros são consultados aqui nessa tabela. Nessa tabela, né, nós vamos considerar essa primeira parte. Nessa primeira parte, nós temos as entradas dos parâmetros A, B e C quando nós estamos utilizando a formulação considerando o Sistema Internacional de Unidades. Então, nós temos aqui o Sistema Internacional de Unidades e foi o que nós mostramos aqui. Então, por exemplo, né, nós estamos aqui fazendo uma entrada da velocidade em quilômetros por hora, nós estamos considerando a largura de corte em metros, estamos considerando a profundidade de trabalho em centímetros, e essas unidades pertencem ao Sistema Internacional de Unidades. E nessa outra parte, né, nós vamos observar os parâmetros A, B e C relacionados às máquinas, porém, quando essa formulação
essa formulação for aplicar os parâmetros de entrada em unidades inglesas. Nós também podemos consultar nessa tabela os parâmetros relacionados ao solo. Então, aqui nós temos o F1 que na formulação da demanda de tração está relacionado aos solos de textura fina, solos de textura argilosa. O F2 é o parâmetro relacionado aos solos, associado aos solos de textura média, solos siltosos. E o F3 é o parâmetro de entrada associado aos solos de textura grosseira. Então, solos arenosos, nós vamos utilizar o parâmetro de entrada F3. E aqui ainda nós vemos que alguns implementos utilizam como entrada as unidades principais, por exemplo, em metros, e alguns outros equipamentos utilizam a entrada em função do número de ferramentas. Então, aqui, por exemplo, um subsolador, nesse caso, vai ser utilizado o número em função da quantidade aqui de ferramentas. Vamos aqui, então, dar sequência, Nessa sequência, nós vamos mostrar os parâmetros de entrada que nós vamos aplicar para o cálculo dessa demanda de tração. Então, nós aqui nesse exemplo, nós estamos considerando o arado de Iveca. Nós vamos considerar que esse arado de Iveca vai ser aplicado num solo com textura fina, um solo argiloso, e também, nesse caso, a operação vai ser realizada com uma velocidade de 5,5 km por hora e a largura de trabalho vai ser a largura máxima. Então, nós vamos aqui fazer a seleção nós vamos considerar que nós estamos trabalhando com equipamento com uma largura de corte de 1,8 metros, na sua profundidade máxima de 40 centímetros, com uma velocidade de 5,5 km por hora, que está dentro dessa faixa de velocidade recomendada para a operação. Então, serão esses os parâmetros de entrada para o cálculo básico dessa demanda de tração, ou então também chamado de resistência oferecida pelo implemento para a realização da operação. Então, esse parâmetro FI, nós vimos que nós temos, no caso de solo argiloso, quando nós temos um solo de textura fina, ele assume esse parâmetro F1 e que, coincidentemente neste caso, também possui o valor igual a 1. Porém, se esse solo que nós estivéssemos aplicando fosse um solo de textura média, ele assumiria esse valor de F2. E nesse caso, o solo de textura média tendem a resistir um pouco menos ao implemento para ser realizada a operação. Então, no caso de solos de textura média ou então de textura grosseira, esses solos normalmente oferecem uma menor resistência ao implemento, que é o que nós vemos aqui nesses parâmetros aqui. Então, no caso de solos com textura argilosa, solos de textura fina, esse valor vai ser igual a 1. Agora vamos também observar os parâmetros A, B e C. Lembrando que esses parâmetros A, B e C, nessa tabela da ASAI, que consta aí no documento D497.7, esses parâmetros A, B e C para o arado de Ivecas equivalem aos seguintes valores. O A vai ser igual a 652, o B, nesse caso, vai ser igual a 0 e o C vai ser igual a 5,1. Então, vejo que o B aqui, é igual a 0, o A equivale a 652, como eu disse para vocês, e o C equivale a 5,1.
A velocidade da operação, nós vamos entrar aqui na fórmula com um parâmetro em quilômetros por hora. Então, é igual a 5,5. Depois, nós vamos considerar também a largura de trabalho, e essa largura de trabalho na fórmula aqui de resistência à tração, nós vamos ter uma entrada de largura de trabalho em metros, nesse caso vai ser igual a 1,8 metros, e a profundidade da operação é de 40 centímetros, a entrada é em centímetros. Fazendo esses cálculos, nós vamos observar que a demanda de tração ou a resistência oferecida por esse implemento para realizar a operação é igual a 58.052 newtons. Então, esse é o valor aí que nós calculamos, né, de demanda de tração. Na sequência, nós podemos também calcular a demanda de potência horizontal em função dessa demanda de tração. E para esse cálculo, nós vamos considerar aquela fórmula básica que nós vemos em física. E qual que é a fórmula? Potência é igual a força vezes velocidade. Nesse caso aqui, nós fizemos algumas modificações na fórmula, mas eu vou explicar para vocês. Então, potência, watts, né, ou kW, quilowatts, né, a potência na barra. Então, aqui nós temos kWb. Então, essa potência, né, essa demanda de potência na barra de tração, kWb, vai ser igual a quê? Vai ser igual a essa demanda de tração na barra de tração, que também pode ser chamada, nesse caso, de tração horizontal na barra, THB. Essa demanda de tração, que é uma força, vai ser multiplicado pela velocidade. Esse valor de entrada da tração horizontal na barra, nós vamos considerar um valor em newtons. E essa velocidade, nós vamos ter que converter uma velocidade, né, de deslocamento em metros por segundo. E é isso que nós estamos fazendo aqui quando nós estamos dividindo o valor da velocidade de deslocamento em quilômetros por hora por esse valor aqui de 3,6. Então, fazendo esses cálculos, né, nós vamos chegar no resultado dessa demanda de potência na barra de tração, que aqui nós estamos chamando de kWb. E fazendo esses cálculos, nós vamos chegar nesse valor de 88.691 watts. Então, esse é o valor da demanda de potência na barra de tração. Mas qual é a demanda, né, de potência que vai ser exigida ao trator? Nessa disponibilidade, né, de potência pelo trator, nós temos que lembrar que essa disponibilidade de potência vai depender, por exemplo, das condições do solo. Esse solo está numa condição firme, é um solo que foi preparado, é um solo argiloso, é um solo de textura arenosa. Então, isso tudo vai influenciar nessa disponibilidade de potência. Outra forma, né, que também pode influenciar na disponibilidade de potência do trator para o implemento é a forma de acoplamento. E ainda nós podemos falar que essa disponibilidade de potência do trator para o implemento pode ser influenciada pelo nível de patinagem. Então, tudo isso influencia nessa disponibilidade, né, de potência do trator para o implemento. E essa disponibilidade de potência para o implemento, isso foi equacionado ou foi avaliado também aqui através dessas avaliações que foram realizadas pela Associação Norte-Americana dos Engenheiros Agrícolas e Ambientais. E isso foi apresentado também aqui no documento da norma da ASAI D497.7, nessa versão atualizada aqui de 2011. E nós podemos observar que essa
eficiência nessa transmissão de potência do motor até a operação, no caso, né, de um solo firme, solo preparado, um solo arenoso, ou então numa pista de concreto, isso vai ter uma variação. E essa variação também decorre em função do tipo de trator. Então, por exemplo, no caso, né, de um solo que está numa condição de solo revolvido, solo preparado, e numa condição de trator, de um trator de 4x2 TDA, né, um trator traçado, nesse caso, a disponibilidade de potência do motor até essa disponibilidade de potência para a barra de tração acontece com a eficiência de transmissão de aproximadamente 72%, ou zero, uma avaliação aqui decimal de 0,72. No caso de um solo firme, ainda considerando trator traçado, nós vamos ter uma eficiência na transmissão da potência motora em direção à barra de tração, uma eficiência de transmissão de 76%, ou então considerando, né, um valor decimal de 0,76. E aqui nós temos outras, né, condições também que aqui que são mostradas, né, inclusive, né, uma condição sobre um solo arenoso. Mas vamos então utilizar essas informações para equacionar e observar a demanda de potência motora para realizar essa operação. E nós vimos que demanda, né, uma potência, né, uma disponibilidade de potência na barra de tração nessa ordem, né, de 88.691 watts. E esse cálculo, né, dessa potência motora, né, essa disponibilidade dessa demanda, né, de potência motora, nós podemos fazer da seguinte forma. Uma forma simplificada é fazer a relação da demanda de potência na barra de tração relacionada com a eficiência de transmissão. Então, repetindo, essa potência, né, kW, né, watts do motor, né, kWm vai ser igual o valor da demanda de potência na barra de tração, kWb, relacionado com a eficiência. Nós vimos, né, que os nossos cálculos indicaram uma demanda de potência na barra de tração com um valor de 88.691 watts. E esse valor, então, nós vamos relacionar com essa eficiência de transmissão de 0,76. E essa eficiência de transmissão, nós consideramos que essa operação, né, utilizando o arado de Iveca, vai ser realizado em um solo firme, sendo aplicado, né, um trator 4x2 TDA, um trator traçado. Fazendo esses cálculos, nós chegamos, né, nessa demanda de potência motora na ordem de 116.698 watts. Relacionando esse valor com 736, nós vamos aí fazer uma estimativa da demanda de potência motora em cavalos. E fazendo então esses cálculos, nós chegamos nesse valor de 159 CV de potência. Então, nós fizemos essas estimativas considerando a situação mais crítica, relacionada à velocidade, à profundidade da operação e também à largura de trabalho. E nós chegamos nesse valor de estimativa de demanda de potência motora 159 CV. E nós vamos aí retomar o que nós vimos, né, no início da aula, e nós vimos, né, que o catálogo indica que a necessidade, né, de potência motora para realizar a operação com este equipamento tem uma faixa, né, exige uma faixa de potência motora de até 120 cavalos. E os nossos cálculos indicam que a demanda de potência motora é maior.
É claro que nós estamos fazendo aqui uma estimativa, e essa estimativa, ela possui uma faixa de erro. Ela possui uma faixa de erro que está aqui, inclusive indicada na própria tabela. Mas o que nós podemos alertar também é que tipo de solo, cada tipo de solo, cada condição, né, de operação, como nós vimos, a velocidade de trabalho, a profundidade de trabalho, isso tudo vai influenciar na demanda de tração. E é isso que nós temos que ter consciência para essa adequação, entre trator também em relação ao implemento. Depois que agora nós já fizemos, né, esses cálculos, né, nós vamos agora fazer uma outra estimativa. Nós vamos considerar agora um estudo considerando uma grade aradura de arrasto. Vamos fazer um exercício, exemplo similar ao que nós fizemos para o arado. Mas isso aí nós vamos fazer no próximo vídeo.